E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lucimar Mendes. Você talvez já me conheça pelo meu canal aqui do YouTube. Então, hoje estamos começando mais uma parte do que Deus tem feito na minha vida, no meu canal. Você com certeza já assistiu o meu testemunho, o preço da desobediência aos pais. E hoje aqui eu quero mostrar para vocês que a promessa que Deus fez lá atrás, né? Há mais de 10 anos atrás, o que Deus tem feito e também o canal que Deus tem usado para fazer com que essa promessa se cumpra. Vem comigo que eu vou contar tudo aqui para vocês. Então, gente, vocês que estão aí acompanhando o meu canal, Deus está fazendo algo extraordinário na vida das pessoas através dessa história. Talvez você hoje que está aqui agora, pegando o seu celular e colocando a minha história para você ver. Talvez você está vendo pela primeira vez o que Deus fez na minha vida. Mas esse momento aqui eu quero mostrar para você que o que Ele prometeu lá atrás está se cumprindo. Porque nem sempre o que você está vivendo será para a morte. Eu acredito que jamais é para a morte. O que você está vivendo é para a vida. Se você tem uma promessa de Deus na sua vida, se você tem algo que Deus está fazendo na sua vida, está se cumprindo, você pode ter certeza que está se cumprindo na sua vida, porque o que Deus faz é para que outras vidas sejam edificadas, outras vidas sejam curadas e saradas pelo poder do nome de Jesus. E aconteceu comigo algo tão tremendo que Ele prometeu lá atrás. Um dia eu estava sentada no chão e eu me deitei ali na beirada da rua, e naquele momento ali, quando eu deitei no chão, desesperada, querendo morrer, pedi a Deus a morte, deitei mesmo, sentei, depois eu me joguei ali. Naquele momento ali, passou um casal, e esse casal, ele profetizou na minha vida. Esse casal profetizou na minha vida algo. Naquele momento que eu estava querendo morrer, querendo acabar com a minha vida, ali eu entendi que tudo que Deus promete, Ele cumpre. Por isso que existe aquele versículo que está escrito em Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. E naquele momento ali, quando eu chorava, eu gritava desesperada, eu falava: Deus, por favor, tire a minha vida. Eu não quero mais viver, eu não quero viver mais esse momento de desespero que eu estou vivendo. Eu lembro que eu tinha discutido com o meu pai, e naquele momento ali eu estava sofrendo tanto. Meu marido estava preso, faleceu, vocês sabem aí, quem já assistiu a minha história aí no meu canal Lucimar Mendes. Se você que não assistiu, assista. O meu marido ali morreu assassinado, e nesta época aí, o meu marido, ele estava sendo torturado na cadeia, estava sofrendo muito, e nesse dia eu tive uma discussão muito grande com o meu pai, e eu esse momento aí de me jogar mesmo, né, na rua, e comecei a pedir a Deus a morte. E quando esse casal passou, esse casal decretou ali, falou que Deus mandou eles falarem, e eles falaram uma palavra profética na minha vida. Falaram comigo: pare de chorar. E nesse momento que eles falaram isso comigo, eu olhei para eles, e naquele momento meio que eu assustei, e eles estavam falando com toda autoridade, aquele homem ali, aquela mulher, estavam falando com tanta autoridade, que eu assustei muito naquele momento. E eles falaram, né, eu lembro que o homem falou: pare de chorar, porque a sua história breve, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E quando eu olhava para as circunstâncias, eu olhava para a situação, eu não via solução, eu não via nenhuma forma de aquela história ser mudada. Porque naquele momento meu marido estava preso, sendo torturado na cadeia. Eu e meu pai, a gente não conseguia se aproximar pela situação que eu estava vivendo naquele momento. E meu pai não conseguia entender aquela situação. Eu até entendo hoje muito meu pai, porque
foi o preço da desobediência, né? Então ele falou para mim não casar com aquele homem, e eu falei, eu vou casar, eu não vou respeitar o Senhor, eu não vou respeitar, Pai, as ordens do Senhor, e eu vou casar com esse homem de qualquer jeito. Então para o meu pai ali era muito difícil também lidar com aquela situação, porque ele sabia o que ia acontecer, ele entendeu ali que realmente eu precisava esperar em Deus para casar com uma pessoa que realmente fosse o mesmo propósito do que eu, porque Deus não une pessoas, mas Deus une propósito. Então se é o mesmo propósito, Deus une. Eu não quis saber, eu quis casar com aquela pessoa sem saber de propósito, sem saber o que Deus achava daquilo, sem saber o que o meu pai achava daquilo, o que meus pais achavam daquilo. E naquele momento foi um momento realmente que eu não obedeci ninguém. Eu lembro que a minha irmã pediu tanto, chorou tanto para mim não casar com essa pessoa, e eu não quis ouvir minha irmã, não quis ouvir ninguém, sendo que Deus mostrou por sonhos, mostrou por revelações. Tantos pastores chegaram até a mim e pediu para que eu não casasse com essa pessoa. E eu escolhi a desobediência. E o caminho da desobediência é o caminho da maldição. É o caminho que nos leva ao sofrimento. É o caminho que nos leva a decepções, a amargura, as feridas. Porque Deus, ele nos avisa. Mas se nós não estivermos com o coração pronto para ouvir a voz de Deus, aí é esse momento que o inimigo, ele vem e faz a armadilha. E nós cegamente caímos na armadilha do inimigo. Até porque a vontade de Deus, ela não é para que venhamos sofrer, ela não é para que venhamos se decepcionar no meio do caminho. A vontade de Deus não é para te trazer uma depressão, até porque essa situação me trouxe crise de ansiedade, síndrome do pânico, trouxe tantas outras coisas por causa dessa desobediência. Essa não é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável e ela não acrescenta dores. Então eu escolhi o caminho da desobediência. Então por isso que o meu pai estava tão resistente naquela situação. Hoje eu entendo que eu tinha que passar por tudo isso. Eu tinha que passar a situação. Eu fui criada na igreja, fui uma menina criada no evangelho, meu pai me ensinou a verdade, ele me ensinou a palavra, mas essa situação ele não conseguiu lidar com ela porque ele não estava preparado para lidar com essa situação. Então eu escolhi o caminho da desobediência. Então por isso que na hora que aquele casal parou, naquele momento, para falar comigo o que Deus mandou eles falarem, eu não estava entendendo muito naquele momento, mas a partir dali tudo começou a mudar na minha vida. A minha história começou a mudar, porque eu quis ouvir aquela promessa que aquele casal, aqueles homens de Deus, aquele homem e aquela mulher de Deus declararam, profetizaram sobre a minha vida. E eles viraram para mim com muita autoridade e falou comigo: pare de chorar, porque hoje Deus está mudando a sua história. Tudo que você está vivendo não vai ser para a morte, vai ser para a vida. Dentro de pouco tempo você vai ver o que Deus vai fazer com a sua história. A sua história vai ser colocada de uma forma que todos verão o que Deus vai fazer com a sua história. E hoje está acontecendo isso. Deus está fazendo algo tão tremendo, que agora Deus está usando de repente, do nada, aconteceu, uma pessoa me mandou e falou: Lucimar, você percebeu que o seu canal, a sua história está sendo visualizada de uma forma tremenda em um outro canal? A comprar o meu testemunho, a mostrar para as pessoas tudo que ele fez na minha vida e cumprir com aquela promessa que foi dita ali quando eu estava caída na rua, chorando amargamente, com amargura muito grande, com depressão profunda. Eu caí na rua e comecei a chorar, e Deus usou esse casal para falar que ali a minha história estava começando, que tudo que eu estava vivendo ia cooperar para que vidas fossem impactadas, curadas e saradas pelo poder do nome de Jesus. E naquele momento eu lembro que eu olhei para eles e falei: não tem jeito. Não tem jeito, não adianta. O meu marido está na cadeia sendo torturado, eu não consigo aproximar do meu pai, eu não consigo chegar nem perto do meu filho por causa do que está acontecendo. Não adianta, acabou. Agora eu tenho que pagar o preço da desobediência. Agora eu tenho que pagar tudo que eu fiz, porque eu errei, eu violei o maior mandamento com promessa, que foi desobedecer os meus pais. E eu errei também porque eu desobedeci o mandamento de Deus, que é obedecer o que Deus nos
manda fazer. E eu não quis obedecer. E naquele momento eu achei assim que não tinha jeito mais. Falei, a minha vida acabou. Vocês estão aqui falando comigo para uma pessoa que precisa morrer. Eu preciso pagar o preço da desobediência. Tudo está desmoronando lá fora. Não há saída mais para mim. Mas nesse momento, aquele que é fiel, aquele que faz a promessa e aquele que cumpre com a promessa, ele naquele momento usou desse casal para falar comigo algo que está acontecendo agora, que está acontecendo nesse tempo. Quando você entra no canal Semeando Vida, você já pode ver também no meu canal, mas no canal Semeando Vida, como que Deus está soprando, como que pessoas, aqueles comentários ali, pessoas estão sendo alertadas, moças, mulheres, sendo alertadas a conhecer mais sobre Deus e a ouvir a última palavra. E a última palavra é a de Deus. Se eu fosse ouvir a palavra das pessoas naquele momento, eu ia destruir a minha vida, eu ia acabar com a minha vida. Hoje meu filho seria órfão de pai, mas também órfão de mãe. Então meu filho não teria a mãe dele aqui hoje, porque eu ia acabar com a minha vida. Porque se você assistiu meu testemunho, você vai ver que chegou o momento que eu entrei ali para a linha de trem, ali em Betim. E ali naquele momento eu queria acabar com a minha vida quando o trem passasse. Foi aonde também aconteceu outro milagre, aonde o Senhor fez com que um louvor viesse de algum lugar em alto e bom som, que ali o Senhor começou a falar comigo através daquele louvor, que foi uma canção tão linda, tão maravilhosa, que Deus fez que ela soprasse nos meus ouvidos naquele momento, e ali o Senhor operou grande obra na minha vida. E essa canção ela dizia assim: vem neste lugar, vem neste lugar, vem neste lugar, enche a minha vida, Senhor Jesus. E naquele momento ali, o Senhor começou a soprar essa música, essa canção, e eu não tirei a minha própria vida. Então Deus já estava ali me livrando da morte, e no dia que eu quis novamente acabar com a minha vida, que eu caí ali no chão, sentei e depois me joguei ali naquele meio-fio, também ali na cidade de Betim. Eu lembro que foi na colônia Santa Isabel, que é ali onde meu pai morava, e ali aonde que eu estava muito triste nesse dia, e falei, eu realmente não dá mais, agora eu tenho que pagar o que eu fiz. E Deus usou desse casal. Talvez Deus usou de alguém para falar com você, meu amigo. Talvez Deus usou de alguém para falar com você que essa história que você está vivendo, se você confiar na última palavra, entender que a última palavra não é do homem, a última palavra ela é de Deus. Se você acreditar nessa palavra, essa palavra vai se cumprir na sua vida, porque quando você olha para a palavra, todas as promessas que Deus fez para os profetas, todas as promessas que Deus fez, ele se cumpriu. Não existe uma promessa aqui na palavra de Deus com os servos dele, os profetas dele, que foram direcionadas para eles, que Deus usou de alguém para falar o que Deus falou, que não se cumpriu. Quando você olha para a história de Moisés mesmo, você vê que Moisés, que Deus levantou para libertar o povo de Israel, desde que Moisés nasceu, a palavra de Deus se cumpriu através da vida de Moisés. Então, quando Moisés conseguiu que o povo fosse ali para atravessar o Mar Vermelho, essa parte me chama muita atenção. Quando o povo foi para atravessar o Mar Vermelho, está escrito aqui no livro de Êxodo 14:15, quando Deus virou e falou para que Moisés pedisse o povo que atravessasse o Mar Vermelho. O povo assustou. Por que que o povo assustou? O povo assustou porque ali tinha um mar na frente. E atrás tinha Faraó. Então talvez você está numa situação que quando você olha para frente, você não vê solução. Quando você olha para trás, você vê que está vindo seus inimigos também sobre você, sobre a sua vida. Só que é aí que está o segredo. Quem vai fazer o milagre, quem vai mudar a situação não é você. Quem vai mudar a situação é aquele que prometeu. Para Deus não existe barreiras, para Deus não existe situações, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Olha para você ver, Êxodo 14, no versículo 15, quando Deus vira e fala para Moisés. Deus fala com Moisés que
para que o povo, diga ao povo que marche. Quando Deus fala para Moisés isso, o povo começa a falar: Moisés, tem o mar vermelho na frente. Olha, quando você começar a ler aqui esse capítulo, você vai entender. Tem o mar vermelho na frente, atrás está vindo o faraó. Mas o que Deus falou com Moisés é o que Moisés fez. Diga ao povo que marche, pegue a tua vara e lança ela sobre o mar. E o mar vai se abrir. Nesse momento, Moisés escolheu, ele tinha escolhas a fazer naquele momento. Até ali ele viu que Deus estava cuidando, Deus estava guardando o povo, guardou o povo no deserto, guardou o povo que é de dia, de noite, tudo ali você vê que teve tantos milagres que aconteceu, e ali o Senhor guardou o povo em todo o tempo, até ele chegar ali na travessia para a terra prometida. Naquele momento ali, o Senhor deu uma ordem a Moisés, para que Moisés dissesse ao povo que marchasse. E atrás tinha o faraó. Então, se Moisés fosse olhar Deus, mas atrás tem faraó, na frente tem o mar. Moisés escolheu obedecer ao Senhor e fazer o que Deus mandou que ele fizesse. E quando ele levantou a vara naquele momento, lançando sobre o mar se abriu de um lado para o outro. Então o povo, Deus ainda confundiu os inimigos lá atrás. O faraó estava vindo atrás, Deus fez com que eles se atrasassem. E aí, para dar tempo para o povo passar e alcançar a promessa que o Senhor tinha feito. Por quê? Porque quando Deus fala, não importa o que está acontecendo. Quando eu olhei para a minha situação, tudo estava desmoronando. A situação estava caótica. O meu marido estava ali na cadeia sofrendo. Meu filho, eu não conseguia aproximar dele. Eu não conseguia aproximar do meu pai, porque ali havia uma situação, eu não conseguia aproximar. E tudo estava desmoronando. Mas aquele que prometeu, ele é fiel. E quando aquele casal falou comigo que breve todos iriam ver o que Deus estava fazendo na minha vida, que Deus estava escrevendo a minha história, eu pensei, gente, posso ser bem sincera para vocês, eu nem sabia o que era YouTube naquela época. Eu nem sabia o que era YouTube. Eu lembro que isso deve ter mais de 15, 17 anos atrás, quando eu estava vivendo essa situação. E eu nunca imaginava que a minha história ia para um canal de YouTube, e agora ainda está se cumprindo mais ainda o que Deus fez, porque Deus fez com que outro canal mais relevante, outro canal mais conhecido, colocasse o meu testemunho lá. E agora tantas pessoas, já é mais de 1 milhão de pessoas que está sendo impactada pelo que Deus está fazendo na minha vida. Talvez você pode pensar, Lucimar está aqui para falar números de visualizações. Não. Eu estou falando com você que Deus, Ele faz da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer e da forma que Ele quer, meu irmão e minha irmã. Não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, aquele que é fiel, Ele promete o que Ele cumpre, porque a palavra dele não volta atrás. Então, por isso que você precisa acreditar que se o Senhor fez uma promessa para você, se o Senhor te prometeu, a palavra vai se cumprir na sua vida. Há tantos anos atrás eu estava caída naquele chão lá, eu nunca imaginava que ia passar um casal e falar que breve a sua história vai ser contada de uma forma que todos verão. Agora só está começando, matadas e tocadas pelo que Deus fez na minha vida. Agora eu viro para você e falo, uma pessoa que lá atrás nem sabia o que era canal de YouTube, nem sabia o que era internet, uma pessoa totalmente leiga, ali caída no chão chorando. Eu nunca imaginava que hoje essa história ia chegar na sua casa, ia chegar na sua vida. Deus está soprando a minha história para falar com você que ainda há jeito para a sua vida. Talvez você está vivendo tantas coisas, ainda vai ter muitos vídeos aqui agora. Você está vivendo tantas coisas, eu quero falar um pouco sobre isso, mas eu vou fazer um vídeo específico sobre tudo que eu passei com a crise de ansiedade e com síndrome do pânico, tudo. Vou contar detalhes de tudo que eu vivi. Eu quero até que você que está vivendo a mesma coisa, que você deixa aqui embaixo, escreve aqui embaixo, se você é esse que está vivendo palavras negativas na sua vida, mas que você acredita que aquele que prometeu, ele é fiel para
cumprir. Escreva aqui embaixo. Eu vivi tantas palavras negativas, palavras que disseram: você não é ninguém, você não vai conseguir, você não vai chegar lá. Mas eu escolhi ouvir a última palavra, porque se eu não tivesse escolhido ouvir essa palavra, que é a que está acontecendo agora, isso não estaria acontecendo. Tantas pessoas, mais de 1 milhão de pessoas já foi tocadas por esse testemunho. Isso não estaria acontecendo. Só está acontecendo porque aquele que prometeu, ele é fiel, ele tem a última palavra. Então não importa, jovem, você que é jovem, não importa a palavra que você tem ouvido na sua casa, talvez que você não vai conseguir, talvez que você não vai dar em nada. O que Deus prometeu vai acontecer, e isso que você está vivendo vai servir de testemunho para que outras pessoas sejam tocadas, sejam impactadas pelo que Deus está fazendo na sua vida. Simplesmente é só você escolher. Você escolhe ficar aí num quarto, como eu estava num quarto um dia, esperando a morte, em depressão profunda, ou você escolhe ouvir o que Deus falou para você. Deus falou para que você marche, Deus falou para você continue, Deus falou para você, como falou aqui para Josué: seja forte e corajoso, não te mandei eu, vá. Então é isso que Deus está falando para você. Isso mesmo, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Então se inscreva no meu canal, deixa seu like, que tem muito vídeo ainda para acontecer aqui, muita coisa de Deus que está acontecendo, é vivendo as promessas de Deus. Então já deixa seu like aí e se inscreva, e que Deus abençoe você até o próximo vídeo, se Deus quiser.